Cheio de gols do Gabigol, né? Enfim, marcou o primeiro, o segundo e o terceiro gol com a camisa do Cruzeiro. Ontem, igual vocês diziam, diante de um público baixíssimo, né? 2.300 torcedores lá no Independência, o Cruzeiro venceu o Itabirito por 4-1 neste duelo, como vocês disseram, que foi vendido aí para uma empresa que comprou o mando de campo. Inicialmente essa partida estava prevista para acontecer no Parque do Sabiá, mas depois houve uma negociação e o jogo foi trazido aqui para o Independência. Cruzeiro de tempos distintos, né? O primeiro tempo ali fez os 4 gols, sendo 2 de pênalti, e no segundo tempo cometeu um pênalti com o Kaique, pênalti que foi convertido pelo Luan, o Itabirito, que na reta final também chegou a criar algumas oportunidades para diminuir essa diferença. Fato é que o Cruzeiro somou mais 3 pontos e retomou a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro. A gente lembra que os líderes de cada grupo, mais o melhor segundo colocado geral, avançam para a semifinal do campeonato deste ano. E aí, Seabra, venceu e convenceu ou foi mais pela fragilidade do adversário? Léo, eu acho que foi um pouco das duas coisas, né? Quando você pega um adversário mais frágil, você tem que fazer gols, né? O Cruzeiro fez o que tinha que ser feito. Foi lá e atropelou 4-0 no primeiro tempo, e com muita facilidade, sem precisar se esforçar muito, né? O Cruzeiro foi achando os gols ali. Até que a gente pode debater aqui, o pênalti no Dudu, pra mim foi. O outro pênalti marcado na mão do Serginho, pra mim não foi. Não marcaria. Enfim, já tá marcado, já foi. O Gabigol fez 3 gols, os 2 de pênalti. Pegou o rebote do primeiro, mas ficou quase que sendo de pênalti. O segundo, a saída errada do zagueiro, e o Marquinhos também fez o dele. Eu acho que o primeiro tempo o Cruzeiro mostrou alguma coisa. O Cruzeiro conseguiu mostrar alguma coisa. Segundo tempo, aí o Cruzeiro administrou o placar, tava 4-0. O Itabirito, como já era de se esperar, partiu pra cima. E aí criou um pouco de dificuldade, mas dificuldade pro Cruzeiro atacar, não dificuldade pro Cássio, por exemplo. O Cássio pouco participou do jogo. Então o Itabirito é um time muito frágil e pra mim a principal decepção desse campeonato, porque contratou, tá lá o Jô, tá o Luan, tá o Patrick, tá o Serginho, tá o Brian, lateral esquerdo, muitos jogadores que passaram aí por grandes clubes, né, e foram até titulares. E o Itabirito não mostrou absolutamente nada, não só ontem, né? Não mostrou no campeonato inteiro, né? Ontem também, mas tá com 1 ponto aí, né? Um empate, é o lanterna geral do campeonato, uma campanha horrorosa do Itabirito. Vai brigar realmente para não cair com essas contratações, né? Abriu o cofre e não adiantou nada. Então, acho que em relação ao Cruzeiro, é muito cedo para falar que evoluiu. Agora, a gente vê claramente nos jogadores uma motivação diferente. Isso aí deu pra ver ontem. Aquele tal negócio, né, Lélio? Tudo bem que o Itabirito não foi um grande teste para esse time do Cruzeiro, mas contra qualquer equipe, o Cruzeiro estava tendo muita dificuldade de criação, estava tendo muita dificuldade, por exemplo, de conseguir um resultado positivo. Ontem não, a coisa foi de uma maneira mais natural, né? Mas assim, você pega aí o Cruzeiro no primeiro tempo, ele realmente foi encontrando os espaços, né? O Itabirito muito desorganizado dentro de campo. Eu, por exemplo, pelo primeiro tempo, sei que é difícil, né? Você não votar num jogador que marcou 3 gols. Mas pra mim, quem jogou muita bola mesmo ontem foi o Dudu. Ontem o Dudu, ele fez a diferença. Rápido pelo lado esquerdo, o lateral que tava marcando teve muita dificuldade. Aliás, eu não entendi muito o critério do árbitro do jogo, porque primeiro o camarada larga a bola e dá um abraço no Dudu. Isso é lance para amarelo. No segundo tempo ele puxa a camisa do Dudu. É lance para amarelo e nenhum dos 2 lances ele mostrou o cartão pro jogador do Itabirito, sabe? Mas o Dudu ontem foi bem diferente dos jogos anteriores, o próprio Gabriel Barbosa, enfim, a estrutura tática do time, ela teve 3 atacantes, 3 homens no meio, mas com os laterais jogando de maneira diferente, né? O William buscando a profundidade, o próprio Marlon, se foram assertivos aí, já são outros 500, mas o Cruzeiro liquidou o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo se deu ao luxo de finalizar apenas uma vez. Independentemente da fragilidade do adversário, é o seguinte, é como você disse, Léo, o Betim também é um super time? Claro que não, e o Cruzeiro teve muita dificuldade. E ontem o jogo do time comandado interinamente ainda pelo Wesley Carvalho foi um jogo mais objetivo.
sem ficar de toquinho pro lado, voltando bola pro Cássio, não. Jogou buscando o gol e por isso conseguiu marcar 4 vezes na etapa inicial e com destaque para esse aí, ó, que a gente tá vendo, né, para o Gabriel Barbosa, que tava todo mundo a fim de ver um gol dele com a camisa do Cruzeiro e já fez logo um hat-trick ontem lá no Independência. É verdade. Aliás, você falou sobre a arbitragem aí, comentamos ontem, né, Seabra, arbitragem ruim do Michel Patrick, né, em algumas decisões equivocadas. A falta para o jogador do Cruzeiro, em cima do jogador do Cruzeiro. Marquinhos, no segundo tempo. Do Marquinhos, né? No segundo tempo. Ele expulsou o jogador do Itabirito, depois foi pro VAR e voltou. Foi nada no chute. Não teve nenhum toque, né? O cara expulsou ali, não teve nem toque. Tá doido também. Algumas decisões, outras decisões também equivocadas do Michel Patrick ontem, Léo. E vale destacar também mais uma excelente atuação do Fabrício Bruno. E do Jonathan Jesus também. Os dois estão formando uma ótima dupla de zaga, mas o Fabrício Bruno é aquele cara, aquele zagueirão mais clássico, né? Mata, sai jogando, dá no meio de campo, não perde uma dividida, corre antes, se antecipa, tá jogando muita bola. Grande contratação essa do Fabrício Bruno. Velocidade também, né? Uma característica do Fabrício Bruno, né? Ele consegue aliar força e velocidade, né? Agora, o Railan, você falou no início da sua participação, qual que foi o público mesmo ontem? 2.300 torcedores e uma renda de R$115 mil. Bom, caro, né? O Itabiri tava de olho no dinheiro, mas é claro que o empate, né, com o Betim no final de semana afastou muito o torcedor do Cruzeiro. Talvez nem seja esse o primeiro motivo. O motivo real é a salgada no preço dos ingressos do Itabirito. O ingresso estava muito caro. Ô Lélio, muito caro. Só uma observação, esse jogo ele foi vendido, então o Itabirito recebe o valor por ter negociado o mando de campo para a empresa e a renda do jogo fica com a empresa que comprou. Eu vou te falar. É ela que define o preço do ingresso. Mas para mim seria vendido se fosse lá para Brasília. Não. Ele foi vendido, aí tinham a expectativa de fazer esse jogo lá no Parque do Sabiá. Aí não houve o entendimento, aí a empresa, junto com o Itabirito, eles trouxeram o jogo para o Independência. Inclusive, quem comercializou os ingressos foi a empresa e não o Itabirito. É interessante que o Itabirito manda os jogos dele no Independência, né? Então, ou seja, ele vendeu um mando de campo que é dele mesmo, né? Não entendi isso, não. Agora, tem aí ingresso caro, final de mês a turma tá sem grana e aí obviamente o torcedor vai selecionando o melhor jogo para ir. Clássico, tem 2 clássicos pro Cruzeiro aí próximos, né, contra o América, contra o Atlético, então dá uma segurada na grana. E outra coisa, Independência, apesar de ser um estádio fácil de se chegar, né, locomoção ali próxima é fácil, eu que moro lá perto, choveu, mas choveu muito a tarde inteira. Então, Independência aberto, eu vou caçar o que é lá, né? O torcedor pensa, vou ficar debaixo de chuva. Aí, obviamente, que o torcedor se afastou, né? As sonoras estão ok, ô Diego, pra gente ouvir personagens do jogo de ontem, alguns trechos de destaques da partida de ontem, Railan. É isso mesmo, quem foi o cara do jogo ali pelos 3 gols, né? Outro que foi muito elogiado foi o Dudu, como o Lélio comentou. O Gabigol falou sobre esse primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, sobre ter feito 3 gols. Ele que voltou a marcar 3 gols na mesma partida depois de 3 anos. A última vez tinha sido na vitória do Flamengo sobre o Santos, lá na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo venceu por 4-0 e o Gabigol anotou 3 gols. Vamos escutar o que ele disse aí no jogo de ontem. Sim, é claro que é muito importante os gols, né? Mas claro que era mais importante a vitória. Claro que com o tempo eu vou me soltando mais, vou ganhando mais confiança com os jogadores também. O entrosamento não vem do dia para a noite. Realmente estou me sentindo muito bem, criando conexão com os jogadores dentro e fora de campo. Eu estou muito feliz e espero que isso possa se traduzir em gols e vitória dentro de campo. É isso, o Gabigol ontem que a gente viu ali nas imagens de bastidores divulgado pelo Cruzeiro também, estava brincando em campo ali com o Matheus Pereira, com o Dudu. Dudu que foi um dos destaques, né? O Lélio apontou muito bem aí a movimentação ali, um Dudu mais veloz, mais agressivo ali no ataque.
E ele disse que ainda está pegando o ritmo de jogo. Ele inclusive chamou a atenção do time, né, pela queda de rendimento na segunda etapa, mas justificou que é início de temporada. Mas vamos acompanhar o que o Dudu disse aí sobre a atuação dele nessa partida de ontem. Pegando o ritmo ainda, né? A gente sabe que fiquei muito tempo sem jogar futebol, por conta de uma lesão, e depois não me deram o ritmo que eu precisava para me voltar a jogar futebol. E aqui no Cruzeiro eu tô tendo isso, né? Tô tendo o ritmo. Então a gente sabe que tem etapas a ganhar ainda. Tenho certeza que daqui para frente a gente vai devagar, a gente vai ganhando mais ritmo, cada jogo, mais confiança para a gente poder desempenhar o nosso melhor futebol que todo mundo me conhece. E quem ficou muito satisfeito, Léo, com a vitória de ontem foi o treinador interino do Cruzeiro, Wesley Carvalho. Ele que assumiu o comando da equipe já na segunda-feira, iniciou a preparação para essa partida com os treinamentos na Toca da Raposa e ontem ele esteve à beira do gramado. O Wesley Carvalho, né, como ele disse na coletiva, a gente vai acompanhar um pouquinho da fala dele. Ontem fez uma cobrança, digamos, motivacional para o grupo do Cruzeiro, né? Disse que já era hora desse grupo de jogadores dar uma resposta e que eles possuem capacidade para mostrar algo e dar um retorno para a torcida que criou muita expectativa em cima desse time. Vamos ver o que disse o treinador interino do Cruzeiro, que ontem comandou a equipe diante do Itabirito. O que eu estou tentando fazer é trazer todas as coisas boas que eles já vinham fazendo com o Diniz, mesmo porque eu não tenho tempo para poder trabalhar, são 2 dias. Então, qual que nós pensamos para esse jogo? E aí acho que vocês perceberam, nós fizemos um foco foi maior em cima das nossas construções médias e tentar fazer com a construção com 3, tentar ter uma amplitude ofensiva melhor, e as outras digamos assim, características nós trouxemos junto que o Diniz vinha fazendo, porque eu não tinha tempo nem para trabalhar. É isso, Léo. Enquanto não tem um treinador definido, né, Cruzeiro ainda segue negociando. O principal nome, como a gente já trouxe aqui ao longo da semana, é o português Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, inclusive, que já deu aquele like lá no Instagram do Cruzeiro, igual a nossa audiência tá dando aí no nosso canal do YouTube, né? Já começou a seguir. Então até agitou a torcida hoje, mas o Wesley Carvalho segue aí na preparação da equipe, inclusive deve estar à frente aí já no próximo jogo contra o Uberlândia no domingo no Mineirão. É verdade. Ô Lélio, a gente ouviu aí o Dudu e o Wesley Carvalho, ontem eu até comentava com o Seabra no Independência, o Wesley falou do que estava pedindo para os jogadores antes do jogo, óbvio, disse que muita coisa ele precisava aproveitar do Diniz, afinal de contas, 2 dias só de preparação, mas falou daquele trabalho médio-alto e da amplitude do ataque. Sobre o Dudu, eu observei ontem, ele mais fixo na ponta esquerda, em muitos momentos, com o Diniz. O Dudu, ou ele era um segundo atacante, né? Ficava jogando ali mais próximo do Gabigol, mais centralizado. Às vezes começava na esquerda, ia lá pra direita, ficava flutuando muito, o termo que você gosta, Lélio. Mas ontem não. Foi mais um jogador fixo pela esquerda e se deu bem por ali, né? É a posição dele. É um jogador que joga aberto pelo lado esquerdo. Então é por ali que ele basicamente construiu sua carreira vestindo a camisa do Palmeiras. Ou era pela esquerda ou era pela direita. Sempre jogando aberto. É porque esse esquema do Diniz é o seguinte, camarada vai e pede 3, 4 coisas. Tem jogador que não consegue assimilar isso não, Léo. É difícil, sabe? O cara fala, ó, faz isso, faz aquilo e faz isso, faz o outro. O cara se trava completamente. Então fala, ó, fica aberto ali na esquerda e faz o que você sabe fazer. Aí o Dudu correu, driblou, foi o destaque do jogo. Sabe? É simples. Tanto pela direita o Marquinhos, que até não fez jogadas tão interessantes como as do Dudu, mas ele fez um gol, né? Até num cruzamento feito pelo Matheus Pereira. Mas também ele não só buscou essa amplitude aí que você falou, que dureza, hein? Foi o Wesley também, que falou. Mas também a profundidade ali com os laterais ganhando mais espaço para fazerem o trabalho pelo corredor, ao invés de trazerem a jogada para o meio,
como era de costume na fase do Diniz. Aliás, o Diniz, o camarada estava com a bola, ele tinha que esperar também todo mundo chegar para ter uma reunião ali de 3 mais 4 jogadores e ficar ali naquele toquinho curto. Ontem a gente vê aí, sempre a jogada em direção do gol. Sempre buscando a profundidade, buscando o centroavante, e por isso que o Cruzeiro ganhou e soube se aproveitar também, é claro, da fragilidade do adversário. Aqui o Carlos Fernandes está com a gente no chat da live, está dizendo que acha que foi um bom teste para o Cruzeiro seria um jogo contra o América, que está mostrando muito futebol. Tá pedindo pro Lélio falar do América aqui, daqui a pouco o Lélio fala com o Leandro Colombo também. O Lázaro Almeida tá aqui com a gente, tá falando que a saída de jogo do Cruzeiro ainda está muito ruim. Se o Itabirito fosse um time um pouco melhor, com certeza o resultado seria outro. O segundo tempo foi ruim, né? Eu falei sobre isso ontem na transmissão, inclusive, né? Pra mim tá muito displicente. Tava parecendo displicente, realmente. O Cássio toca, jogador, todo mundo errando passe na saída de bola, mas errando passe de meio metro, assim, coisa... aí eu concordo com o nosso telespectador, se o Itabirito tivesse um pouquinho mais de capricho, ou até de qualidade em alguns momentos, a coisa poderia ter se complicado, porque o Cruzeiro foi sair jogando e parecia, tá 4x0 mesmo, vamos sair de jogar. A impressão que passou foi essa, tá 4x0 mesmo, sai jogando de qualquer jeito, toquinho pra lá, toquinho pra cá. E outro, o Matheus Pereira. Eu acho que o Matheus Pereira às vezes precisa ser um pouco mais objetivo. Ele precisa ser um pouco mais, entre aspas, mais sério no jogo, mais focado no jogo. Muito toquinho, muita letra, muito chapeuzinho e tal, e muitas vezes a maioria delas sem nenhuma necessidade. É legal, é plástico, é bonito? Mas quando tem necessidade. Quando não tem, não tem. Joga sério, toca de lado, vai embora. Agora ficar dando letrinha, toquinho, pá. E errou a maioria delas. Então, sinceramente, não vi muita necessidade disso não.